Fala galerinha, hoje nós vamos fazer um breve resumo sobre processos de eletrização. Bom, como vocês já sabem, os processos são três: atrito, contato e indução. Mas qual é o objetivo de realizar um processo de eletrização? Gente, o objetivo é bem simples. O objetivo é acumular cargas no corpo. Então, eu tenho um corpo que está neutro. Se o corpo está neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, eu realizo um processo para acumular cargas. Então, eu vou promover um desequilíbrio entre essas cargas. Ou o corpo vai ter excesso de prótons ou vai ter excesso de elétrons. É importante notar o seguinte: em todo o processo de eletrização, eu só consigo transferir elétrons. Então, se o cara vai ficar eletrizado positivamente, eu vou retirar elétrons desse cara. Assim, ele fica com excesso de prótons. Se ele vai ficar eletrizado negativamente, eu vou acumular elétrons nesse cara. Eu vou transferir elétrons para esse cara. Assim, ele vai ficar com excesso de elétrons, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro processo é o processo de eletrização por atrito. Bom, é muito simples, né? Quando nós falamos de atrito, nós falamos de esfregar dois corpos. Nesse caso aqui, é importante notar que os corpos devem ser feitos de materiais isolantes e diferentes. Não podem ser corpos com materiais iguais, tem que ser materiais diferentes. Então, depois de eletrizar dois corpos por atrito, esses caras vão ter a mesma carga, só que sinais opostos. Tá? Então, eles vão trocar aí as cargas, não é? E no final vão ter sinais opostos. O sinal é definido por essa tabelinha, ó, que a gente chama de série triboelétrica. Então, por exemplo, se eu atritar o cabelo humano e, por exemplo, o plástico, um pente de plástico, ó, pente de plástico sendo atritado no cabelo humano, como é que vai ser? Depois de eu atritar o cabelo humano no pente de plástico, o que vai acontecer? Quem está acima fica positivo e quem está abaixo fica negativo. Então, o cabelo humano fica eletrizado positivamente e o cabelo de plástico, ou melhor, o pente de plástico fica eletrizado negativamente, sempre respeitando a série triboelétrica. Segundo essa tabela que eu tenho aqui, ó, quem está acima é positivo, quem está abaixo fica negativo, beleza? Processo de eletrização por contato. Vamos lá. Como é que vai acontecer isso aqui? Gente, um processo de eletrização por contato sempre ocorre quando eu encosto dois corpos. Eles necessariamente têm que encostar, como nós temos no exemplo aqui da menininha e aqui embaixo, ó. Nesse exemplo aqui de baixo, nós temos o seguinte: um corpo eletrizado positivamente, está aqui, ó, positivo, vai ser encostado num corpo neutro. Então, esse corpício aqui do lado está neutro. A partir do momento que eles se encostam, vai ocorrer aí uma distribuição de cargas entre eles. E no final, os dois ficam eletrizados positivamente. É importante que esses corpos sejam feitos preferencialmente de materiais condutores de eletricidade, tá? Condutores. Bom, sobre a quantidade de cargas de que cada corpo vai ficar eletrizado, tem que respeitar sempre o princípio da conservação da carga. No eletrização por atrito seria a mesma carga, né? Só que sinais diferentes. Aqui nós temos o mesmo sinal, só que a carga pode ser igual. Ela só vai ser igual quando os corpos tiverem dimensões iguais. Então, se os corpos forem totalmente idênticos, aí eu vou ter a mesma carga e mesmo sinal, tá? Aqui nesse caso, os corpos ficaram eletrizados positivamente porque o corpo lá que estava carregado no início era positivo. Se ele fosse negativo, os dois ficariam eletrizados negativamente, beleza? E vamos ao processo de eletrização por indução. Gente, diferente dos outros processos, a gente viu que no atrito eu esfregava os dois corpos, no contato eu encostava, eu tocava os dois corpos. Aqui na indução nós vamos apenas aproximar. Eu vou aproximar dois corpos e daí proceder com o processo de eletrização por indução. Todo processo tem início, meio e fim, e a gente tem que respeitar esse processo, tá? Para que eu tenha essa eletrização por indução. Então, como é que vai acontecer? Primeiro, nós temos dois corpos, sempre dois corpos, né? No mínimo. Só que esses corpos aqui na indução, eu vou dar nome a eles. O indutor vai ser o corpo que vai estar carregado, ele está previamente carregado, então eu chamo esse cara de indutor. Ó, corpo carregado é o indutor. E o induzido? O induzido vai ser o corpo que está neutro. Então, se a gente for trazer para cá, o corpo neutro está aqui, ó, na esquerda. O corpo neutro, que é o induzido, e o indutor é esse cara verdinho aqui, ó. Esse bastão verdinho que está eletrizado negativamente, inclusive. Então vamos lá, como é que vai acontecer esse processo de eletrização? Eu primeiro aproximo o indutor do induzido. Nesse momento vai ocorrer uma coisa interessante aqui
corpo neutro. Tu percebes que as cargas se dividiram, ó? Os elétrons estão para um lado, os prótons estão para o outro. Isso a gente chama de polarização. Então aqui nós temos a polarização, tá? Então foi polarizado de um lado elétron, do outro lado próton. Mas por que aconteceu isso? Gente, eu estou aproximando um corpo negativo. Então ele vai tender a repelir os elétrons do corpo neutro para a parte mais longe possível. Lembra que os iguais se repelem, os opostos se atraem, né? Então os elétrons vão ser repelidos. Então, sendo assim, nós temos uma divisão. De um lado vai ficar positivo, do outro lado negativo. Mas calma, o corpo ainda não está eletrizado. Tá? A gente só eletriza um corpo quando nós temos o acúmulo. Nesse caso, as cargas são iguais. O número de prótons, na verdade, é igual ao número de elétrons aqui. 3 prótons para representar e 3 elétrons para representar. Mas quando é que eu vou quando é que eu vou acumular cargas nesse corpo? Quando eu adicionar um fio. Então eu vou promover um contato entre o corpo neutro e a Terra, e esse fio vai ser chamado de fio terra. Esse fiozinho aqui, ó. Esse fiozinho, ele é chamado de fio terra por um motivo óbvio, né? Ele vai se conectar esse condutor, melhor, esse corpo neutro na Terra. Então, sendo assim, os elétrons que estavam no corpo neutro foram repelidos para a Terra. Então, eles saem do corpo neutro e vão em direção à Terra, os elétrons. E se o indutor fosse positivo? Ele atrairia prótons. Lembra, eu não consigo atrair ou repelir, eu não consigo, na verdade, movimentar prótons. Eu só consigo movimentar elétrons. Então, se o indutor fosse positivo, eu atrairia elétrons para o corpo neutro. Como ele é negativo, ele está repelindo elétrons para a Terra. Os elétrons saem do corpo neutro e vão para a Terra. Bom, e agora o que eu faço? Eu corto esse fio terra. Então eu desfaço o contato do corpo neutro com a Terra. Sendo assim, agora eu já posso afastar, né? Então eu afasto o induzido do corpo neutro e o corpo que era antigamente neutro, ele fica eletrizado positivamente. Eu sempre tenho que seguir essa ordem. E no final, né, os corpos aí ficarão eletrizados com cargas de sinais diferentes. Se o indutor é positivo, o neutro vai ficar negativo, né? Se o indutor é negativo, o corpo neutro fica positivo, como foi esse caso. Beleza?